nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo. Bom dia, queridos. Como é que estão vocês? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Bom, antes de começarmos o tema da nossa aula de hoje, o nosso novo conteúdo, eu gostaria de me desculpar porque a gente teve alguns problemas de saúde aqui em casa com respeito aos nossos familiares e eu não consegui, em tempo hábil, ver quem acertou o desafio. Alguns alunos começaram a me mandar mensagem no privado, preocupados porque colocaram a resposta e a professora não olhou ainda. Não se preocupe, eu estava de atestado médico, mas no momento certo a gente olha tudo, a gente avalia tudo e não se preocupe, eu tenho certeza que a competição foi válida e que será muito proveitoso para mim também quando conseguir ver de pertinho a resposta de cada um, tá bom? Ok. O tema da nossa aula de hoje é a fraqueza do mais forte. E ela se encontra no capítulo 11 do livro de vocês, certo? E ela vem nos contando um pouquinho sobre essa questão de um personagem que tinha uma força sobrenatural. Aí eu pergunto para você, você é uma pessoa forte? Essa força que eu estou falando é força física, é força espiritual? De que força eu estou falando? Você se considera uma pessoa forte fisicamente? Você é preocupada com seus músculos, com seu corpo? E você frequenta alguma academia já? Ou faz alguma atividade física para exercitar os seus músculos e os membros do seu corpo para que eles fiquem bem e fiquem ativos? Bom, esse personagem, ele não precisou fazer academia, ele não precisou, digamos assim, frequentar um ambiente de Muay Thai ou fazer um judô ou algo desse tipo para adquirir a força que ele possuía. E de onde vinha essa força e por que ele tinha essa força? Bom, vocês já devem saber que eu estou falando de quem? De Sansão, exatamente. Sansão, ele era nazireu. O que quer dizer nazireu? Ele era separado por Deus. A história dele está registrada no livro de Juízes, no capítulo 13. E ela nos ensina um pouquinho a respeito de como nós devemos ser obedientes a Deus e quando nós erramos ou falhamos ou quando a nossa força falha, em quem nós podemos buscar refúgio, abrigo e como nós podemos nos reconciliar com Deus. Então, a mãe de Sansão, ela era estéril e ela não podia ter filhos. Um dia um anjo apareceu para ela avisando que ela daria à luz a um menino. Ela ficou surpresa. O nome do seu esposo era Manoá. E Manoá não duvidou da mensagem que o anjo trouxe para ele e sua esposa. E eles pediram orientação ao anjo sobre como criar aquela criança, como eles deveriam criar aquela criança. Só que havia uma promessa para a vida daquela criança. Ele seria o libertador do povo de Deus. E os pais que começaram a receber essas orientações do anjo. E existia uma orientação que durante a gravidez ela não deveria beber nenhuma bebida forte e quando a criança nascesse eles não deveriam cortar o cabelo. E assim eles fizeram, foram obedientes a Deus e ensinaram a Sansão o temor de Deus. Mas Sansão tinha uma força sobrenatural. E a força de Sansão era tão grande, que ela causava espanto e medo às pessoas. Bom, como a gente viu nas histórias anteriores, o povo, ele se afastava da presença de Deus e adorava deuses pagãos e misturava essa questão da adoração com outras culturas e acabava se afastando da presença de Deus. Quando isso acontecia, naturalmente, eles ficavam em apuros em alguns momentos, mas Deus sempre dava um jeito de tirar eles de situações complicadas. E agora o povo, de Deus estava sendo maltratado, estava nas mãos de quem agora? Dos filisteus. E Deus levantou Sansão, ou fez nascer Sansão, Sansão vir ao mundo, com o propósito de libertar o povo hebreu das mãos dos filisteus, através da força de Sansão.
A força de Sansão, na verdade, não estava em seus cabelos, mas estava na questão da obediência. Não cortar o cabelo era apenas uma regra, né, para que ele pudesse cumprir e obedecer. Era só isso. Mas era o Espírito Santo do Senhor quem dava aquela força sobrenatural a Sansão. Era uma força que impressionava as pessoas. Inclusive, quando Sansão começou a realizar alguns feitos, as pessoas começaram a ficar impressionadas e a fazer comentários a respeito das coisas que ele fazia. Um dia Sansão pegou 300 raposas, amarrou a cauda de uma raposa na outra, colocou um facho de fogo, uma tocha de fogo nos rabos da raposa e soltou. Elas ficaram, tão espantadas com o que estava acontecendo, com os rabos amarrados uma na outra e com aquela tocha de fogo na cauda, começaram a correr pelas plantações e acabaram queimando as plantações dos filisteus. Esse foi um dos primeiros feitos de Sansão e que chamou atenção, e a notícia se espalhou. Logo, logo todo mundo estava comentando sobre as coisas que Sansão fazia, e um falava: você ouviu dizer o que foi que Sansão fez? Ele matou 1000 filisteus com a queixada de jumento. Exatamente. Ele matou 1000 homens com a queixada de jumento, apenas com a queixada de jumento. Teve um dia que Sansão estava lá na cidade dos filisteus e ele pegou os portões da cidade, que eram muito grandes, porque as cidades naquela época elas eram protegidas por portões e elas eram cercadas por muros para proteger dos inimigos, das invasões inimigas. Ele pegou esse portão, arrancou com as próprias mãos e caminhou com o portão nas costas por 10 quilômetros, ou seja, durante muito tempo, uma caminhada, um percurso longo, grande. Então todos esses feitos chamavam muita atenção das pessoas, essa força sobrenatural de Sansão. Mas Deus não queria que Sansão utilizasse a sua força para se aparecer ou em benefício próprio, mas era para libertar o povo de Deus. Só que assim como eu e você tem uma fraqueza, tem uma debilidade, tem um ponto fraco, Sansão também tinha. Sabe qual era o ponto fraco de Sansão? Mulheres. Sansão tinha um ponto fraco por mulheres. E o pior é que ele se apaixonava por mulheres que não pertenciam ao seu povo. Ele se apaixonava por mulheres que pertenciam a outros povos, outra cultura que não tinha nada a ver. Inclusive, a Bíblia fala, registra o caso de Sansão ter se casado e esse casamento não deu certo e foi um caos total. Depois dessa paixão que Sansão teve e que ele não ouvia a orientação dos pais, que ele não deveria se casar com essa moça, e houve todo um transtorno a respeito desse casamento, ele se apaixona então por Dalila, uma mulher filisteia que também não pertencia ao povo de Deus, mas pertencia ao povo inimigo. E todas tentavam descobrir qual era o segredo de Sansão. E Dalila, acaba seduzindo Sansão e de fato consegue descobrir qual era o segredo da sua força, que estava em seus cabelos. Então os cabelos de Sansão é cortado, ele é preso e humilhado, Furam os olhos de Sansão, ele fica cego, ele é levado prisioneiro e lá ele é trabalhado como escravo, para mover um moinho. Mas a vergonha de Sansão não era ser humilhado pelo povo. A vergonha dele era ter desonrado o nome de Deus, era ter desobedecido e não ter feito o que Deus havia orientado. Essa era a vergonha maior de Sansão e a tristeza dele. Então, um dia os filisteus fizeram uma grande festa e eles estavam todos reunidos em um ambiente, em um local. E lá, nessa festa, eles mandaram, durante a festa, os líderes da festa mandaram trazer Sansão para que o povo começasse a humilhar Sansão mesmo diante daquela situação, daquela festa. E ele foi trazido para o ambiente, para o palácio, para dentro desse local e dessa reunião que eles estavam participando. E lá nesse momento, Sansão faz uma oração a Deus. Ele diz para Deus que se Deus restaurasse as forças dele, que ele sabia que não vinha dele, mas que vinha de Deus, ele iria utilizar a força que ele tinha para destruir aquele local e as pessoas que estavam ali. E quem estavam ali era o quê? Eram os inimigos do povo hebreu, Eram os filisteus. Todos os líderes estavam ali reunidos. Então, derrubar aquele local, acabar com aquele local, era acabar com o povo inimigo.
Então, Deus sabia que a oração de Sansão era uma oração sincera e sabia que se de fato aquilo ali acontecesse, ele iria morrer junto, mas ele tinha oportunidade de salvação, porque ele estava arrependido do que ele havia feito. E assim aconteceu, né? Sansão pede para que coloquem ele próximo das colunas principais e ele tinha um objetivo, né? E no momento em que ele faz a oração, Deus concede a força de volta a Sansão e ele derruba aquele local, aquele ambiente, né, através das colunas e da força que Deus deu a ele. E todo o povo filisteu, todo o povo inimigo foi derrotado. Então, com a história de Sansão, a gente aprende algumas lições de que nós devemos ser obedientes a Deus, não devemos nos afastar da presença de Deus, mas se isso acontecer, se nós permitirmos que a nossa fraqueza seja maior do que o poder e a força que Deus nos dá, e a gente se arrepender verdadeiramente, ele faz o quê? Ele nos perdoa. Então, para Deus nos perdoar, a gente tem que ir até Deus. Então, a história de Sansão também nos ensina que nós somos dependentes de Deus. Nós devemos ser dependentes de Deus. Que eu e você aprenda com essa história a ser dependentes do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, a sermos obedientes. E se em algum momento da nossa vida nós falharmos, nós cairmos, que nós possamos nos reerguer através da vontade de Deus, fazendo a vontade dele, tá bom? Que você tenha um bom dia, tenha um dia abençoado. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula.